Então, assim, o conteúdo que é coleção, operações sobre coleções de objetos, ele não é um conteúdo novo. Na verdade, ele é uma coletânea de conteúdos que a gente já viu, certo? Então, não tem nada, Jesus, não tem nada novo, né? Completamente novo, porque são coisas que a gente já viu. Então, por exemplo, objetos, a gente já viu. Né? A gente já falou sobre. Coleção de objetos, também a gente já falou sobre. Busca em lista, a gente também já falou sobre. Por exemplo, inclusão de elementos numa lista, também a gente já falou sobre. Mas hoje, na verdade, esse conteúdo, na verdade, é uma somatória, né? Um somatório de todos esses conteúdos que eu acabei de falar. Porque quando a gente fala operações sobre coleção de objetos, a gente está se referindo exatamente a poder manipular objetos dentro de uma lista, poder manipular objetos dentro de um dicionário, poder fazer uma busca. E busca a gente também já viu. Então, é só para vocês entenderem que o conteúdo, então, quando a gente fala operações sobre coleções de objetos, a gente não está falando de um novo conteúdo, mas a gente está falando da junção de vários conteúdos que a gente já tratou ao longo do semestre. Por isso que ele está no final, né? Porque ele envolve uma série de conteúdos e por isso a gente retoma uma série de conteúdos. Então, aqui, por exemplo, esse exemplo que vocês estão vendo, que é o exemplo de estudante, de criar um estudante, de criar um objeto da classe estudante, de verificar, de criar um método de classe, são coisas que a gente já viu, tá? Então, a gente está retomando exatamente essa classe, tá? Está retomando esse assunto de objetos que a gente já tinha visto. Então, a gente vai trabalhar com essa classe de estudante e a gente vai trabalhar com essas operações nessa coleção de objetos, que é exatamente o que a gente chama de CRUD. Então, o CRUD é essa sigla, né? A gente escuta muito em banco de dados falar de CRUD, porque banco de dados é para criar um banco, uma base de dados, é para deletar uma informação, que é o delete, né? Tem, quando a gente fala de buscar, que é o select em banco de dados, então, que é o recuperar. Então, a gente escuta muito essa sigla em banco. Mas a gente colocou aqui CRUD, que são essas operações de criar elementos, criar um objeto na coleção, recuperar, buscar, consultar um objeto, atualizar um objeto que exista e apagar. Certo? Essas operações de criar, né, buscar, atualizar e apagar são operações que a gente vai trabalhar nessa coleção de objetos. Então, a gente precisa localizar, por exemplo, se eu quero criar um objeto, eu preciso saber se esse objeto existe. Então, por isso, está dizendo, pode ser que seja necessário localizar a posição onde esse dado esteja armazenado para evitar criar um objeto igual, né? Uma chave igual. A mesma coisa para busca. Se eu vou buscar, eu tenho que encontrar esse elemento na lista para depois consultar as informações. Para atualizar a ID, porque para atualizar eu preciso encontrar o elemento primeiro para depois alterar. E para excluir, que é o deletar, eu também preciso encontrar o elemento. Então, se vocês observaram, a busca, todas as operações, tanto de criação quanto de localização, quanto de update, que é a atualização e a exclusão, eu preciso buscar primeiro. Então, por isso que a gente começa falando de busca em coleção de objetos, né? Só que quando a gente fala de coleção de objetos, a gente pode ter o que a gente chama de algoritmo ingênuo, dessas operações CRUD, né, em objetos, em coleção de objetos, que é apresentar uma... O que é que a gente está chamando de algoritmo ingênuo? A gente está chamando de uma solução mais simples, sem tratar as exceções, né, sem buscar as possíveis coisas ou suboperações que podem acontecer. E esse algoritmo melhorado é exatamente um algoritmo que resolve completamente os outros casos, que a gente está chamando de casos particulares. Então, por exemplo, eu quero incluir um elemento. Eu posso simplesmente mandar incluir. Mas será que eu posso incluir um elemento sem antes verificar se ele existe? Então, o algoritmo ingênuo seria: eu vou incluir sem me preocupar se ele existe ou não. E o algoritmo melhorado seria: não, eu preciso verificar se o elemento existe para depois incluir ou não. Né? Então, a gente vai ver exatamente esses algoritmos que a gente está chamando de ingênuo e melhorado, e a gente vai tentar em Python verificar exatamente a solução melhorada, porque para a gente não interessa muito essa solução ingênua, né? Então, coleções típicas de objetos, como eu já falei para vocês, não é um assunto novo. A gente já está trabalhando, vocês já estão trabalhando, que são listas não ordenadas de objetos. Então, são coleções acessíveis pela posição, pelo índice, né? Índice 0, índice 1. Né? São as listas ordenadas. Então, aqui a gente já está colocando alguns assuntos juntos, né? Então, tenho o conteúdo de lista,
conteúdo de objeto, o conteúdo de coleção de objetos, que é o que a gente está tratando agora, que é uma lista desses objetos, e o conteúdo de ordenação de uma lista de objetos. Então, a gente continua sendo acessível pelo índice, mas a gente tem uma ordem, que pode ser por um dos atributos, pode ser a chave, pode ser o nome, enfim, a gente vai ordenar pelo atributo que for mais conveniente. E a gente tem dicionário de objetos, que são coleções acessíveis pelas chaves. Os dicionários de objetos, eles podem estar ordenados ou não. Não existe a necessidade de ordenação, uma vez que a busca é direta, né, pelo elemento que a gente deseja, que é pelo índice, que é pela chave. Então, como eu falei, a gente precisa iniciar pela busca, porque todos os outros algoritmos de criação, de deleção, de update, né, e de mostrar o elemento consultado, todos eles dependem da busca. O algoritmo ingênuo seria encontrar a chave, encontrei a chave do objeto, localizo essa chave na coleção, a coleção pode ser uma lista, ou a coleção pode ser um dicionário, e retorno o índice ou o próprio objeto. Esse seria o algoritmo ingênuo. O algoritmo melhorado seria, entre com a chave do objeto que você quer buscar, localize a chave. Se encontrar, observe que no anterior a gente não tratou isso, de que, não encontrei ou encontrei, né? Se eu encontrar a chave, tudo bem, eu retorno o índice ou o objeto. Se eu não encontrar, eu vou dar uma mensagem de erro ou retornar um índice inválido ou um objeto nulo, tá? Então, como é que faria isso no Python? Usando agora uma lista não ordenada. A gente vai ver algumas soluções como exemplo. Então, a gente já inclusive, fez essa solução, né, do -1, se não encontrar, né, e se encontrar, retornar o índice. Então, essa função está recebendo uma chave, que é o que eu quero buscar, e a lista. Eu estou fazendo um for até o tamanho dela. Como eu estou trabalhando com a lista não ordenada, então a gente vai percorrer a lista toda para ver se acha. Quer dizer, não necessariamente precisaria percorrer a lista toda, porque se eu encontro, eu não preciso, né, continuar percorrendo. Então, se lista 1 matrícula é a chave que eu quero encontrar, é porque eu já encontrei. Eu retorno a chave, que é o I. Se eu terminar de fazer essa busca toda e não encontrar, eu retorno -1, certo? E aí, no programa principal, eu tenho essa coleção, que é a lista. Eu peço a chave e mando a chave para a função de buscar. Então, eu estou tentando buscar a chave dentro dessa lista de objetos. Quando eu retorno com o índice, ele pode retornar o -1 para esse índice que está aqui no programa principal, ou ele pode retornar o I. Então, a gente está fazendo um if aqui, né? Se o índice for maior do que -1, é porque eu encontrei. Então, achou o estudante na posição índice. E se não, ele diz que não encontrou a matrícula que desejava, né, pesquisar. Certo? Então, aqui é uma solução com lista não ordenada. Uma solução com a lista ordenada. Aí, a gente vai ter agora que voltar para a busca. Quando a gente fala de busca binária, lembra que a lista estava ordenada. Então, a gente está retomando também o conteúdo de busca. Então, a gente está aqui voltando para o conteúdo de busca, e nesse caso especial, busca binária, porque a gente está buscando uma lista ordenada. Então, a gente já está pressupondo aqui que a lista está ordenada. Eu estou recebendo nessa função a lista, o que eu quero pesquisar, o início e a chave. Vocês lembram do algoritmo de busca binária? Ele tem o início, tem o final, divide pelo meio e verifica se o que você quer buscar é menor do que aquele meio, o valor do meio, ou se ele é maior. Então, a gente está dividindo em blocos, né? A busca em blocos, mas sempre blocos de 2. Então, ou eu busco no bloco à esquerda, ou eu busco no bloco à direita. Então, assim que a gente vai fazer. Então, tem o início, enquanto o início for menor ou igual ao final, esse é o algoritmo de busca binária não recursivo, que a gente também na aula, né, naquela aula que a gente trabalhou busca, a gente viu 2 algoritmos, o não recursivo e o recursivo. Então, enquanto o início for menor ou igual ao final, ele divide ao meio, e aí ele verifica se o meio é igual à chave. Então, lista na posição meio, a matrícula daquele elemento é igual à chave. Observem, gente, que aqui não é um algoritmo diferente do que o algoritmo que vocês viram, é o mesmo. Só que é o mesmo adaptado a uma lista, porque se a gente resgatar a aula de busca, a única coisa que tinha era lista meio igual a chave, porque a gente estava considerando que era uma lista de inteiros, que era uma lista de float, era uma lista de valores primitivos. Agora eu estou considerando que é uma lista de objeto.
Então, por isso que é lista meio ponto matrícula. Porque lista meio traz para mim o objeto, e aí eu vejo qual é o atributo que eu quero. O atributo que eu quero é matrícula, igual a chave. Se é igual a chave, eu retorno o meio, quer dizer, eu retorno o índice no qual eu encontrei o elemento que eu queria. Se não, aí a gente tem que ter duas buscas, né? Ou eu busco a esquerda, ou eu busco a direita. Então, se a matrícula é menor do que a chave, a gente vai buscar a esquerda. Então, ou desculpa, gente, se a chave é maior, né, do que o valor que eu quero, o início vai ser o meio mais um. Eu vou buscar a direita, porque a chave é maior do que o meio. Então, eu busco a direita. Se a chave é menor do que o meio, eu vou buscar a esquerda. Se eu for buscar a esquerda, o meu início é o mesmo, o que muda é o meu fim. Então, eu vou ter o fim, é o meio menos um. E aqui o que, que mudou? O início, porque o final ele se mantém e eu mudo o início para o meio mais um. Então, aqui é a busca binária numa coleção ordenada de objetos. Se ele não encontrou, retorna menos um. Aqui a gente tem uma função chamando outra. E que eu podia fazer isso ou não, se eu não quisesse, né? Mas essa função de buscar chama busca binária. Vamos começar aqui do programa principal, que eu acho que fica melhor para entender, né? Então, eu tenho aqui no programa principal estudantes, que é uma lista vazia. Eu pergunto qual é a matrícula que eu quero buscar. Ele está chamando essa função buscar, mandando apenas a lista e a chave que eu quero buscar. E essa função está chamando busca binária. Por isso que eu falei, eu posso ter essas duas funções ou não. Eu podia chamar busca binária direto aqui no programa principal. Então, eu tenho busca binária, é a lista, com a lista, a chave. 0, que é o início, a minha posição inicial. E o final é o tamanho da lista menos 1, que é a posição do último elemento. Se o índice for maior que 1, maior do que menos 1, eu achei. Se não, eu não encontrei. Então, agora a gente vai falar com o dicionário. Então, a gente vai retornar nessa solução aqui ou o objeto ou none, que significa não encontrar, né? Objeto algum. Eu vou mostrar o código todo para a gente começar do programa principal, que eu acho que fica melhor. No programa principal, a gente tem o dicionário, a chave que eu quero buscar, e aí eu vou chamar buscar estudantes, que é o dicionário, e a chave. Observe que no dicionário fica mais simplificado, né? Porque a função buscar, basta usar o get. Então, dicionário.get chave. Então, eu busco essa chave no dicionário e eu estou retornando aqui o objeto. Porque se meu dicionário é uma coleção de objetos e eu dou um get chave no dicionário, ele vai retornar para a gente o objeto. Então, esse elemento aqui é o objeto que eu encontrei. Se ele não encontrar o objeto, ele vai retornar nenhum, nulo, none. Então, se elemento é porque ele encontrou, então achou o estudante, else é porque ele não encontrou. Como eu falei para vocês, a gente vai percorrer todas essas operações, né? Então, a gente vai percorrer a operação de busca. Agora, a gente vai falar da operação de criar. Depois, a gente vai falar da outra operação e assim por diante, certo? Então, criar. Tá, então, a gente tem um algoritmo ingênuo, que é, bem, eu quero criar meu objeto. Qual é o que a gente chama de algoritmo ingênuo? É o mais simples dele, né? Eu quero criar um objeto, pego os dados do objeto que eu quero para criar e encontro a posição do objeto. Quando a gente fala encontra a posição do objeto, é porque pode ser que eu não queira inserir ou criar em nenhuma posição. Então, eu só vou dar um append, se for numa lista, por exemplo, e ele vai colocando no final. Mas pode ser que eu queira inserir, aí eu não uso append, eu uso insert. Então, eu quero inserir numa posição específica, que é o item 3, que é encontrar a posição. E adiciono. Mas o algoritmo não ingênuo, que é o melhorado, é exatamente aquele onde a gente se preocupa, né, se o elemento ele existe ou não, certo? Então, o algoritmo não ingênuo, que é o melhorado, no caso do cadastro, é assim, eu só posso cadastrar se não existir. Se existir, eu não vou cadastrar. Então, ele vai buscar a chave, pela chave, se o objeto existe ou não, se ele já foi cadastrado ou não. Se ele não encontrar, aí sim eu preciso adicionar aquele elemento. Então, criar o objeto, entrar com os dados, encontrar qual é a posição que eu quero colocar dentro daquela coleção, adicionar o objeto e retornar sucesso. Se eu já encontrei a chave, a gente retorna uma falha.
Dizer, olha, eu já encontrei. Então, pode retornar -1, ou qualquer devolutiva que indique que já existe, né? Por exemplo, true, já existe. Falso, não existe, aí você pode inserir. Então, a gente vai também percorrer as soluções, primeiro, na lista não ordenada. Então, na lista não ordenada, a gente não tem, como a lista é não ordenada, a gente não tem uma preocupação de inserir numa posição específica. Porque já que ela está não ordenada, não me importa se eu só uso append e boto no final, porque isso não vai ter problema algum. Ela já está fora de ordem, então inserir no início, no final, no meio, isso não vai fazer diferença. Então, eu tenho aqui uma lista vazia e tem a função cadastrar. Observem que a função cadastrar aqui, nesse exemplo, está usando a função buscar, que é aquela primeira que eu mostrei para vocês. Por isso que a gente começa com a busca, porque a função buscar vai ajudar no cadastro, né? Ou no cadastro, ou na alteração, na exclusão também. Então, eu estou dizendo aqui, olha, cadastre Pedro 123, 1995. Cadastre Paulo 234, 98 e cadastre estudante Lucas 123, 99. E aqui está um print, cadastro, só tem um else no if de Lucas aqui, né? O ideal, óbvio, seria ter um else em cada um dos ifs. Né? Eu consegui cadastrar Pedro ou não, eu consegui cadastrar Paulo ou não. A gente só colocou um else no de Lucas. Então, tem aqui, ele chama, mandando os valores, manda a lista e os valores que quer, né, inserir. Se ele achou -1, é porque ele não encontrou. Se ele não encontrou, eu posso apendar. Então, eu criei um novo objeto. Então, estudante é igual a estudantes. Lembrando, tá, gente, que aqui a gente está considerando tanto a função de busca anterior, como a gente está considerando aquela classe anterior de estudante, né? E aí eu tenho lista, append, estudante e retorna true. Então, retornei true. Nesse caso aqui, o true está significando que eu consegui cadastrar. Então, if cadastrar é porque eu consegui, true. Tá? E o else está dizendo que não foi possível cadastrar porque já existe. Essa é a solução da lista não ordenada. Da lista ordenada, agora, eu não posso simplesmente colocar append, porque se eu for appendar, eu vou colocar fora da ordem. Então, a lista está ordenada. Se a lista está ordenada, eu preciso inserir na posição de ordem. Né? Eu não posso inserir, por exemplo, Pedro antes de Ana, porque se eu ordeno pela... Eu estou falando de ordem pelo nome, né? Podia ser uma ordem pela matrícula, tá? Então, aqui a ordem é pela matrícula. Então, se a ordem é pela matrícula, eu tenho que obedecer a sequência das matrículas. Então, no caso da lista ordenada, essa parte inferior aqui, que é do programa principal, é igual. Né? Estudantes é uma lista, if cadastrar, a mesma coisa. Se retornar true, é porque conseguiu colocar o objeto, conseguiu cadastrar. Se retornar falso, não conseguiu. O que muda é exatamente o código do cadastro, porque agora a gente está considerando que a lista está em ordem. Então, ele está buscando a matrícula na lista. Se for -1, é porque não existe, eu posso cadastrar. Criei o objeto estudante, com o nome, a matrícula e o ano. E o meu I aqui é 0. A opção podia ser um for? Podia, né? Só que eu fiz uma opção aqui, a gente fez uma opção pelo while, que é uma lista, que é uma alternativa, né? Também. Então, o I é 0, que é a primeira posição. Enquanto o I for menor do que o tamanho da lista, ele vai ficar nessa busca. Essa busca aqui, esse while aqui, é exatamente para buscar em que posição eu tenho que inserir. Qual é a posição correta. E aqui ele está perguntando, a gente está perguntando assim, olha, a matrícula que você quer inserir é menor do que a matrícula dessa posição? Imagine que eu tenho uma lista, eu estou na posição 0, certo? Aí eu estou perguntando, bem, olha, essa matrícula da posição 0 é 4, eu quero inserir a matrícula 2. Como minha lista está ordenada, eu sei que se o 4 é o primeiro, então o 2 é menor do que o 4, ele vai ser menor do que todos. Então o 2 tem que ficar antes do 4. Então, se 2 é a matrícula que eu quero inserir, ela é menor do que a matrícula dessa posição 0, eu encontrei a posição que eu queria inserir. Eu dou o break, tá? Aí eu digo, olha, o I, que era 0, ele vai ficar I igual a I mais 1. E aí eu vou inserir esse estudante nessa posição, tá? Nessa posição I. Agora eu fiquei com a dúvida aqui, porque ele ia inserir na posição 1, né? Deixa eu ver. O I é 0. I é igual a I mais... Ah, não, gente, tá certo. Eu que buguei aqui. Ele só vai fazer I igual a I mais 1 se não entrar no if. Eu que buguei.
Como ele deu o break aqui, né, nesse exemplo que eu dei, que o i é 0, e eu falei que o i 0 era 4, e eu estou querendo inserir o valor 2. Então, eu perguntei se o 2 é menor do que o 4 é. Eu dou break. Então, se eu dou break, o i é 0. Tá certo. Ele só vai aumentar o valor de i, incrementar o valor de i, se ele quiser mudar de posição para encontrar a posição correta. Se for a primeira posição, o i é 0, ele vai inserir esse estudante novo na posição 0. É como se ele estivesse jogando todo mundo para frente. Né? Observem que essa solução do Python, que é o insert, ele já faz isso para a gente, né? Ele já faz esse shift, que a gente diz, esse deslocamento da lista para frente, para incluir naquele lugar, certo? Então, ele vai fazer esse while para encontrar a posição, sai daqui, insere, retorna true. Se ele não conseguiu inserir, porque o buscar diz que já existe o elemento, ele retorna falso. A gente falou de uma lista não ordenada. Nós falamos agora de uma lista ordenada. Então, vamos falar agora dessa inclusão de um dicionário, né? Do elemento que você quer no dicionário, que são as 3 possibilidades que a gente vem falando até agora. Vou colocar aqui o programa principal é a mesma coisa, com exceção do que a gente trocou o colchete pelas chaves para indicar que é um dicionário, né? Mas o if cadastrar a mesma coisa. E aqui a gente está chamando o cadastro desse elemento. Então, ele recebe o dicionário, o nome, a matrícula e o ano. E aí faz um get. A gente também podia aqui ter chamado buscar do dicionário. Mas como o buscar do dicionário era só o if, né, eu preferia colocar o if aqui também. Então, if dicionário.get matrícula, retorno falso. Por quê? Porque eu encontrei o elemento. Se eu encontrei o elemento, eu não posso cadastrar. Se eu não encontrei, eu posso cadastrar. Aí ele vai criar o objeto, dicionário matrícula igual estudante, retorna true. O dicionário, embora seja talvez mais difícil para entender a manipulação inicialmente, ele acaba enxugando o nosso código, né? A nossa solução. Então, ele busca com get, e essa é a inserção aqui, e retorna true. A gente falou do CRUD, né? Então, CRUD. Então, consulta, criação, consulta, que é o R, o U do update e o D do delete. Então, a gente falou do primeiro, que é o create. Todos eles precisariam do busca, por isso que a gente falou do busca inicialmente. Então, a gente vai falar agora da consulta, que é achar o elemento. Mas a consulta, basicamente, depende da busca, que é o primeiro. Então, o algoritmo ingênuo, ele vai entrar com a chave que você quer consultar, faz uma busca para encontrar essa chave e retorna o índice que você encontrou o objeto. E mostra o objeto. Só que aqui não está prevendo não encontrar o objeto. Porque é possível que você busque e não ache. Então, o algoritmo melhorado implica em testar, né, se achou ou não. Se encontrou o objeto, mostra o objeto. Se não achou o objeto, mostra a mensagem de erro. Aqui, a gente vai tratar do código que dá no mesmo, tanto na lista ordenada como uma não ordenada como uma ordenada, o algoritmo é semelhante, tá? E é bem simples, não tem muita dificuldade. Vou botar ele todo aqui. Então, o programa principal tem a lista, tem o cadastro, que é aquele código que a gente já viu, e aqui está dizendo o seguinte, ó, bora consultar o estudante 345, que é Madalena aqui da nossa lista, né? Então, esse consultar recebe uma lista e a chave que quer consultar. Esse buscar é aquele primeiro método que a gente fez, tá? Que vai verificar se existe ou não. Então, aquele método buscar recebe a lista e a chave e retorna o índice. Lembram? Que retorna -1 se não encontrar. Então, se índice diferente de -1, tem uma nova função aqui que é para mostrar os elementos. É o print, né? É a impressão dos elementos. Esse mostrar estudante está recebendo um objeto, apenas um, que é a lista do índice. Então, se ele encontrou, eu estou mandando somente mostrar aquele elemento encontrado. Então, esse mostrar estudante recebe um objeto e mostra seus valores. O else aqui indica que não encontrou, mostra uma mensagem de a matrícula não foi encontrada. A matrícula da chave tal não foi encontrada. Ok? E a consulta no dicionário é mais simples, né? Porque a gente usa a busca, que é o get, e somente isso e o chama para mostrar. Não tem muita dificuldade, não. Então, aqui é um dicionário, aqui tem um cadastro.
E o consultar tem o dicionário e a chave. Aí aquele método buscar primeiro que a gente viu, a gente está chamando ele aqui, aquele método buscar do dicionário, ele encontrava ou o objeto ou retornava none, que é nenhum objeto, né? Nulo, não achou. Então, se estudante, é porque encontrou, se não, ele mostra a mensagem. Esse mostrar estudante, de novo, é igual ao anterior, que é apenas um elemento da lista. Ou um elemento da lista, ou um elemento do dicionário. Na verdade, esse mostrar estudante é o mesmo método, tá? Tanto para a lista como para o dicionário, ele é exatamente igual, porque está mostrando um objeto só. Então, hoje a gente vai falar da alteração, que é update e delete, que é a exclusão de objetos dentro de uma lista. E como a gente estava trabalhando na terça-feira, existe sempre aquela percepção do algoritmo ingênuo, que é sem cuidado, né, das exceções, por exemplo, que é esse aqui da alteração. Eu estou buscando a chave do objeto, e aí eu vou fazer a busca com essa chave, pode ser o nome, pode ser o CPF, a matrícula, e vou retornar ou o índice do objeto, se for numa lista, por exemplo, ou eu posso retornar o próprio objeto, que é no caso do dicionário, que é mais comum, né? E aí trago isso e aí altero. Só que eu posso não encontrar esse objeto, né? Eu posso não encontrar esse elemento. Então, o algoritmo melhorado, nesse algoritmo melhorado, a gente compreende que eu posso ou não encontrar. Então, eu faço a busca com a chave, retorno o índice, caso eu encontre, né? Ou retorno -1, por exemplo, se eu não encontrar. Então, se eu encontrar o objeto, ainda tem uma questão, né? Eu posso encontrar o objeto e posso querer fazer uma alteração da chave, como a matrícula, por exemplo. Ou eu posso querer fazer a alteração de outro valor que não seja a chave. Então, são duas coisas também diferentes. Então, se a chave vai mudar com a alteração, eu preciso verificar se é necessário mudar essa chave na coleção. Porque, por exemplo, a coleção pode estar ordenada, e se você quer alterar a chave, imagine que a chave fosse 3. Você quer alterar a chave para 10, né? Mas ela é uma coleção ordenada. Então, ela não vai ficar mais naquela posição, ela vai ter que ir para uma posição de ordem. Então, tudo isso a gente tem que ter o cuidado nesse algoritmo melhorado. E depois que eu encontro o objeto, que eu encontro a chave, verifico se preciso mudar a chave ou não, eu posso alterar os valores do objeto. E se eu não encontrar o objeto, eu preciso mostrar uma mensagem de erro. Então, a gente vai ver esse algoritmo melhorado na lista e no dicionário, né? Então, aqui eu tenho uma lista ordenada ou não ordenada. A gente vai trabalhar, aí eu peço que vocês lembrem daqueles métodos, né? Daquelas funções que a gente criou na terça-feira. Então, tinha a função de buscar, que retornava -1 se não encontrasse, ou retornaria o índice na lista, né? Daquele objeto. Então, eu quero alterar, eu vou colocar o código aqui todo, que eu acho que fica melhor. Eu quero alterar o objeto, né? Mas para alterar o objeto, eu preciso saber se ele existe. Então, aqui no programa principal tem os cadastros, que a gente já tinha visto, né, na terça-feira. Cadastrar o estudante, cadastrar o segundo estudante, que é Madalena, o terceiro, que é Paulo, e consultar um deles. E aqui eu tenho duas chamadas a essa função alterar. Observem que nas chamadas, em ambas, né, eu estou mandando a lista inteira, que são estudantes. Eu estou mandando a matrícula atual, que é a chave, que é o 123. E aí eu estou dizendo, bem, eu quero alterar a pessoa que está com essa matrícula. E o nome antes era Pedro, mas agora eu quero que essa pessoa se chame Pedro Santos. E a matrícula, que era 123, ela vai ser 101. Eu estou mudando a matrícula para 101 e estou mudando o ano de nascimento também. Idem para a matrícula 200. Mas observem que a matrícula 200, ela não existe. Mas aí não tem problema, né? Eu posso dizer que o elemento não existe. Essa é a intenção da alteração. Dizer ou que o objeto existe, e aí eu altero, ou dizer que o objeto não existe. Então, quando a gente está chamando, a primeira coisa que a função, dentro da função a gente faz, é buscar naquela lista o valor da chave. Então, eu estou buscando na lista o valor 123. Nesse caso, ele vai encontrar, né? Então, o if, que está perguntando se é diferente de -1, é exatamente a condição de encontro. É quando eu encontro o objeto. Tá? O índice é diferente de -1 é porque eu encontrei o objeto. Aí, o que a gente está fazendo? A gente está resgatando o objeto. Então, lista índice
nessa posição tem um objeto da classe, e eu estou jogando na variável estudante, e eu estou atualizando o nome do estudante, eu estou atualizando a matrícula do estudante, e eu estou atualizando o ano de nascimento do estudante. E digo, olha, a alteração foi realizada, e opcionalmente eu posso chamar aquela função que a gente tinha visto de mostrar o estudante. Eu estou pegando essa alteração e estou mandando exibir, né, que são os prints. Então, a gente pode mostrar o elemento que eu alterei. E caso a gente não encontre, que é o segundo exemplo aqui, que é do 200, ele vai dizer, vai entrar no else e vai dizer que a matrícula não existe. Então, é relativamente simples, usando lista, porque você verifica se existe, resgata aquele objeto e altera aquelas informações, certo? No caso aqui, o índice aqui, né, não é a mesma matrícula, tá? Não é eu não estou considerando o índice a matrícula, que no caso dessa consideração, no geral, é o dicionário, como a gente vai ver agora. Então, no caso do dicionário, aí eu já tenho essa situação particular de que a chave é a matrícula, ou poderia ser um outro elemento qualquer. Mas no nosso exemplo, ele é a matrícula. Então, na parte inferior aqui do código, que é o programa principal, é a mesma coisa. Eu tenho os cadastros e tenho a chamada do alterar. Vamos observar agora a função alterar. Também está chamando buscar, mas o buscar do dicionário trazia para a gente não o índice, ou -1. Ele traz ou nenhum objeto nulo, ou ele traz o próprio objeto, ele resgata o próprio objeto. Então, quando eu faço a comparação aqui, if estudante, é porque na busca, houve o retorno de um objeto dentro daquele dicionário. Ele encontrou aquele objeto. Então, se estudante existe, a gente vai fazer agora a comparação da matrícula. Lembra que eu falei, olha, eu posso querer alterar a própria matrícula, mas a matrícula no dicionário é a minha chave. Então, se a matrícula no dicionário é a minha chave, eu tenho um problema aí de ter que excluir aquela chave, porque o dicionário é um par chave-valor, né? Se eu quero mudar a chave, eu vou excluir aquele par chave-valor do dicionário para acrescentar um novo par. Então, o que a gente está fazendo aqui? Se a chave é diferente da matrícula, então é porque eu quero alterar essa matrícula, né? Se minha chave fosse igual, provavelmente eu estaria alterando outros valores. Eu poderia estar alterando o nome, eu poderia alterar o ano, se eu considerasse que a chave é igual. Por exemplo, aqui, ó, 123 é a atual chave, e a chave nova que eu quero é 101. Então, a matrícula, né, que ele vai encontrar é a 123, e ela é diferente dessa matrícula que eu quero alterar, que é a 101. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando um pop, quer dizer, eu estou retirando, né, do dicionário, daquela coleção, eu estou retirando aquele par, então eu estou dando um pop na chave, né, que era aquela chave anterior. E aí ele pega quando a gente dá o pop, ele resgata o valor, né? Então o valor está sendo atribuído à variável estudante, tá? E que valor é esse? Esse é o valor do objeto, esse é o próprio objeto. Então o que a gente está fazendo aqui? Olha, tá, eu dei um pop, né, naquela chave, eu tirei aquele par valor do meu dicionário, mas agora eu vou acrescentar outro par valor. Quem vai ser meu outro par valor? Vai ser com essa nova matrícula. Então, dicionário, abre colchetes e fecha matrícula, que seria a matrícula agora 101, igual ao estudante. Só que, ainda assim, esse objeto estudante, que eu acrescentei novamente ao dicionário, ele continua com os dados anteriores, né? Eu simplesmente tirei o objeto do dicionário e recoloquei o objeto no dicionário com a nova matrícula. Mas os valores, nome, matrícula, estão ainda errados, quer dizer, estão ainda sem alteração. Por isso que aqui embaixo a gente coloca estudante.nome igual a nome, estudante.matrícula igual a matrícula, estudante.ano nascimento é nascimento. Aí vocês poderiam até dizer assim, mas você está alterando o objeto estudante, mas não está alterando o dicionário matrícula. Mas lembram que quando a gente trabalha com objeto, a gente está trabalhando com referência? Então, a alteração que eu estou fazendo em estudante é a mesma alteração que eu estou fazendo lá dentro desse par chave valor. O valor
que está nesse novo par que eu criei, ainda é o objeto estudante, né? Então, como ainda é o objeto estudante, ele está apontando também para esse mesmo espaço de memória. E aí eu estou mostrando que eu alterei. Numa situação onde a matrícula, por exemplo, aqui embaixo é 123, e a matrícula, a chave é 123, que eu quero buscar, e a matrícula também é 123. Isso significa para a gente que a chave é igual à matrícula. E que, portanto, eu não estou alterando a chave. Se eu não estou alterando a chave, não precisa entrar nesse if e não precisa retirar. Basta atualizar o nome, a matrícula e o ano. Então, esse if é exatamente na condição de preciso alterar a matrícula que está lá no dicionário. Então, eu retiro, recoloco. Se a matrícula for a mesma, eu só vou alterar os outros valores? Bem, aí eu altero sem entrar no if aqui. Tá, então agora a gente vai falar dando continuidade, a gente estava falando da alteração e como última, né, última ação daquelas 4, a última delas é a exclusão. A necessidade ou a possibilidade de excluir dentro da coleção de objetos, seja essa coleção a lista ou um dicionário, um elemento. Então, a gente vai falar de novo da remoção com o algoritmo mais ingênuo, que é encontrar a chave. Você faz a busca, retornando o índice ou objeto e remove. Mas a remoção só pode existir, ou só deveria, caso o objeto de fato existisse. Se ele não existe, a gente não pode removê-lo, né? Então, no algoritmo melhorado, é exatamente isso que a gente acrescenta. Se encontrou o objeto, remove. Se não encontrou, mostra a mensagem de que não foi encontrado o elemento para remoção. Então, a gente vai trabalhar aqui ou com a lista ordenada ou não ordenada, o mesmo código, e aí a gente vai ver a remoção também com o dicionário. A remoção talvez seja mais simples, né? A mais simples das operações aqui, que eu criando aqui, remover estudante 123. Então, eu mando a lista e mando a matrícula, que seria a chave. E aqui, depois que eu removo, eu estou consultando para ver se ele existe. Então, a consulta anterior, a consulta prévia aqui e a consulta posterior, exatamente para a gente ver se o elemento existia, depois eu removo e ele deixa de existir. Então, quando eu chamo remover, lembra que quando a gente começou na terça-feira, a gente falou que para todas as operações, seja ela a criação, a busca, o resgate, né, da informação, a consulta da informação, a exclusão e a atualização, para todas elas eu preciso buscar, para ver se existe, né? Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, de novo, é buscar. Se for -1, é porque não existe. Então, está dizendo, olha, erro na remoção, matrícula não existe. Se for diferente de -1, basta eu tirar. Então, eu pop índice. Como eu já tenho o índice, quer dizer, eu já tenho a posição do elemento que eu quero remover, basta que eu diga pop. Lembra que a gente falou que na lista, se eu uso o pop sem parâmetro, ele exclui o último. Se eu uso o pop com o índice, ele exclui aquela posição que eu desejo. Então, é só isso aqui, né? O dicionário não é muito diferente, né? A gente também vai usar da mesma forma o pop. Então, não muda muita coisa, tá? Então, a gente tem aqui, no programa principal, a diferença é que eu tenho um dicionário no lugar de uma lista e que eu estou tentando remover um estudante que existe e um estudante que não existe. Mas é exatamente a mesma coisa. A gente vai usar a função de buscar. Se esse estudante existir, que é o if aqui, ele dá um pop na chave. Mesma coisa, ele vai eliminar do dicionário o par, que é a chave e seu valor. Caso não exista, a gente dá a informação de que não existe. Então, a remoção, me parece que das 4 operações, ela é a mais simples, né? Dessas 4 operações que a gente viu. Além dessas operações, a gente estudou ordenação, né? Por isso que eu falei para vocês que esse assunto é uma mesclagem, né? Uma compilação dos assuntos anteriores. Então, a gente pode, como eu falei antes, a gente pode até ter uma recursividade numa lista de objetos, né? A gente pode ter a busca numa coleção de objetos, e a gente pode ter ordenação. Quando a gente viu ordenação, a gente viu 3 algoritmos, o do Bubble Sort, Selection e do Insertion. Então, a gente tem esses 3. Claro que eu podia mostrar todos eles, mas eu acho que é desnecessário, porque é o mesmo algoritmo, só que aplicado à coleção. Então, a gente escolheu um deles para mostrar, tá? Então, como eu falei que é a mesma coisa, porque a única diferença desse algoritmo de ordenação aplicado a uma lista de objetos, a ordenação aplicada a uma lista de valores primitivos, é que antes a gente comparava
2 inteiros, ou 2 strings, ou dois caracteres. Agora a gente está comparando objeto, né? Então, por isso que tem aqui, a única diferença é a comparação vai ser pela chave de ordenação que você quer, ou pela matrícula. Se você quer ordenar pelo nome, vai ser pelo nome. E quando você troca o elemento, você não pode trocar o nome, você não pode trocar a matrícula. Você tem que trocar o objeto inteiro, então o estudante inteiro, que aí ele carrega todos os seus atributos junto. Essa é a diferença. Mas o algoritmo é o mesmo. Então a gente escolheu aquele mais simples e que do que a gente viu era o mais rápido, né? Que inclusive, numa das aulas, Joaci mostrou o gráfico do tempo de execução, né, da ordenação, e ele se mostrou mais rápido do que, desempenho melhor do que os dois. Então, por isso, tem essa escolha, que é aquele da seleção que troca o menor, ele faz uma varredura na lista, vê qual é o menor elemento e troca com a primeira posição. Ou menor ou maior, a depender da ordem que a gente deseja, né? Então, pega o menor, bota no início, então esse menor, essa primeira posição já está ordenada. Depois eu vou varrer o resto da lista, a segunda posição em diante. E ele vai desconsiderar, né, o primeiro, considerar só o segundo. E assim, sucessivamente, certo? Ele vai fazendo essas inversões e ordenando a lista. Então, esse é o algoritmo que vocês viram, que nós vimos, que comparava, via qual era o menor, esse for interno era o for para percorrer, para descobrir qual era o menor, guardava o menor numa variável chamada mínima e depois trocava. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai adaptar esse algoritmo para uma lista de objetos, certo? Vou colocar aqui todo para vocês. Tá. No programa principal, então, a gente tem uma lista. Tem vários cadastros aqui. A gente está cadastrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudantes. Esse for estudante em estudantes é só para mostrar cada valor, os valores de cada um deles. E depois a gente está chamando o método aqui em cima definido de seleção por matrícula. E está recebendo a lista. Observem que o algoritmo é igual. O que foi alterado do algoritmo está em negrito aqui. Na verdade, essa parte inferior, a última parte não, não foi nem alterada, tá? Está igual, ó, deixa eu voltar aqui, tá? Lista I, lista mínimo, é a inversão, né? Eu achei o menor e quero trocar. Mas o que mudou essencialmente foi esse if. O resto está igual. Então, o tamanho é o len da lista, o for vai até tamanho -1, porque a gente quer percorrer do 0 até a última posição. O J vai do I mais 1 ao tamanho, exatamente porque agora a gente compara o primeiro com o segundo para ver qual é o menor. E aqui, com a seleção, a ordenação é pela matrícula, a gente não pode comparar o objeto. Porque se eu comparasse aqui lista J, o que ele ia trazer para mim? Que agora não é uma lista de valores primitivos, né, de inteiros, por exemplo, ou números reais. É uma lista de objeto. Se eu comparo lista J menor que lista mínimo, nós estaríamos comparando posição de memória, tá? Então, isso daria errado, né? Então, eu ia comparar uma posição de memória menor do que a outra. A intenção não é essa. A intenção é a matrícula é menor do que a matrícula do menor. Então, a única alteração desse método de ordenação é nesse if, onde eu comparo as matrículas dos objetos. Quando a gente faz aqui lista I, vírgula, lista mínimo e troca, a gente está trocando o objeto inteiro, aí ótimo. Eu não preciso trocar valor por valor, atributo por atributo, não. A gente pega o objeto daqui, coloca na primeira posição, pega o objeto da primeira posição e coloca no outro espaço. E o restante é igual. Tá? E aqui, esse último for é somente para a gente ver, de novo, é a mesma chamada de mostrar estudante para ver se houve realmente a troca. Então, a gente está fazendo uma ordenação, uma lista de objetos, tá? Aqui, a gente fez uma ordenação na lista de objetos por matrícula. Só que a gente pode fazer a ordenação por qualquer atributo. Então, aqui a gente tem o mesmo exemplo, só que ordenando por nome. De novo, o código é exatamente o mesmo. Qual é a única alteração? Que no lugar do atributo matrícula, eu estou usando o atributo nome, certo? Mas de resto, é tudo igual, né? Eu verifico se um nome é menor do que outro. Se for, eu guardo a posição menor para depois inverter os objetos. E aqui, no dicionário, tá? O dicionário, ele tem
aquela particularidade da chave. Deixa eu colocar o código todo aqui. Então, o programa principal tem a mesma coisa, os objetos sendo inseridos, cadastrados. Eu mostro todos os estudantes. E aí a gente está chamando... eu tenho duas funções aqui. Uma função de selection mesmo. E aqui é um artifício, né? Que a gente está criando. A gente está criando uma lista. Não precisaria nem dessas duas funções necessariamente, bastaria uma mesmo. Mas a gente está criando uma lista das chaves, ordenando a lista das chaves, para depois fazer a seleção dessas chaves. Então, assim, o que é que a gente faz aqui primeiro? Está chamando primeiro retornar chaves ordenadas por matrícula, que é essa segunda função. Essa segunda função, que está em negrito, ela está recebendo o dicionário. Então, a gente está pegando todas as chaves do dicionário, que são as matrículas, está gerando uma lista dessas chaves e guardando na variável chaves. Então, a única coisa que a gente fez aí foi pegar todas as chaves dos dicionários, converter numa lista. Então, eu tenho uma lista de chaves. Eu acho que até algum de vocês já fez isso, um determinado código que a gente estava fazendo, né? Pegando as chaves, jogando numa lista para ordenar. Acho que já houve isso numa aula. Então, a gente pegou essas chaves e mandou essa lista de chaves. Se é uma lista de chaves, vai ser uma lista de inteiros ou uma lista de nomes, né? Então, eu estou trabalhando agora com valores primitivos. Então, o código da seleção é o mesmo. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está ordenando a lista das chaves, certo? Mas o dicionário, que não faz muito sentido ordenar o dicionário, porque a gente tem acesso direto a ele pela chave, ele se mantém íntegro. Eu peguei a chave dos dicionários, joguei numa lista, ordenei a minha lista. Mas aí, Cláudia, como é que a gente vai fazer para fazer a equivalência da chave da lista ao dicionário? É o que está sendo feito aqui no final, né? Nesse for último. Eu não tenho a lista que tem as chaves, que é esses chaves aqui. Essa chaves foi ordenada, né? Ela já foi ordenada. Então, eu estou caminhando nesse for chaves em chaves, pela ordem. E eu estou acessando no dicionário aquela matrícula, que pode estar na primeira posição, pode estar na décima, pode estar na 11ª, mas ele está mostrando para o usuário na ordem em que essas chaves estão na lista de chaves. Então, se a lista de chaves tem lá 2, 3, 4, 5, 6, ele vai mostrar primeiro o elemento de matrícula 2, depois o elemento de matrícula 3, depois de matrícula 5. Mas no dicionário, ele não necessariamente está nessa mesma ordem. Então, a gente encerra o assunto exatamente na ordenação.